Boa tarde, galerinha do barulho. Estamos novamente aqui com mais uma sexta-feira, já que sexta-feira passada não tivemos aula de geografia. Essa semana nós temos e nós daremos prosseguimento ao que nós estávamos falando. E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão gostando? Tá dando certo a aula? Vocês estão entendendo tudo direitinho? A gente tá conseguindo se comunicar? Então, me dê o retorno, por favor, por favorzinho. Então, vamos seguir. Vamos primeiro relembrar o que a gente estava trabalhando antes, para a gente não entrar no próximo assunto perdido. A gente terminou falando sobre desigualdade entre negros e brancos. Lembra que eu falei até sobre a questão do Brasil colônia, de como aconteceu toda a situação, que eles trouxeram, né, o povo lá do continente africano para cá para ser escravizado, ou seja, para trabalhar sem ser remunerado. E após a abolição da escravatura, não houve políticas para fazer com que esse povo que foi liberto fosse inserido na sociedade como cidadão, com um emprego estável, com uma casa, com direito a estudo, e nada disso aconteceu. E isso reflete até hoje, trazendo a desigualdade na questão de raça aqui dentro do Brasil. Com isso, essa semana, aqui na página 36, a gente vai começar a falar sobre a educação. E a educação ainda voltada para essa dicotomia do negro e do branco. A gente vai continuar comparando essa questão, só que agora na escolaridade. E a gente vai trazer também a questão do gênero. Então, tanto a mulher negra, quanto o homem negro, a mulher branca e o homem branco. Então, a gente vai trabalhar isso aqui agora. Página 36, me acompanhe aí, né? Então, aqui na página 36, a gente tem dois mapinhas que trazem a questão da desigualdade por estudo aqui no Brasil, com pessoas de 15 anos ou mais. No primeiro mapa, nesse todo amarelo aqui, ó, nesse primeiro mapa, vem falando do Brasil como um todo. Então, essa média que aparece aqui, em que a mulher negra ela tem 7,7, o homem negro 7,2, a mulher branca 9,1 e o homem branco 8,9. Nesse primeiro gráfico aqui, primeiro mapa gráfico, nesse primeiro mapinha, ele aparece o geral do Brasil, então é a média dos estados. É importante a gente lembrar também que no Brasil atualmente a mulher é que tem maior escolaridade. Por isso que a gente vê aqui essa questão de que a mulher tem mais no Brasil, tanto a mulher negra em relação ao homem branco, quanto a mulher negra, a mulher branca em relação ao homem branco e a mulher negra em relação ao homem negro. Isso acontece no Brasil como um todo. Pode acontecer de ser igual, mas de uma mesma raça, em questão de região, se a gente for pegar região. E a gente vai até ver isso aqui quando a gente vier para esse gráficozinho, para esse mapinha aqui embaixo, que a gente vai vir agora, que ele é dividido por regiões. Então a gente vê, quero que vocês peguem aí para mim, comigo para acompanhar, aqui ó, tá? Esse mapinha. Quero que vocês me acompanhem aí, que olha o que fala. Na região norte, a gente tem a mulher negra com 7,8 de escolaridade, enquanto o homem negro tem 7,1. A mulher branca tem 9 e o homem branco 8,2. Então, vocês podem reparar que os negros, tanto a mulher quanto o homem, eles estão abaixo até mesmo do homem branco, que é menos que a mulher branca. Então, de qualquer jeito, ele está abaixo. Agora, a gente vem para a região Nordeste, onde a gente observa que a mulher negra tem 7,2, o homem negro tem 6,3, a mulher branca 8,1 e o homem branco 7,4. E novamente a gente vê que os negros estão abaixo até do homem branco, que é menos do que a mulher branca.
Na região centro-oeste, que é o rosinha, 8,5 a mulher negra, 7,8 o homem negro, 9,6 a mulher branca e 9,2 o homem branco. Agora aqui, ó, na nossa região sudeste, a amarelinha aí, ó, 8 a mulher negra, 7,9 o homem negro, 9,5 a mulher branca, 9,4 o homem branco. E aqui no sul, na região sul, que é o roxinho, é o único que a gente vê que tem uma igualdade nessa questão entre os negros, né? Que tanto o homem quanto a mulher tem 7,3 mulheres e homens negros, no caso. Já a mulher branca tem 8,9 e o homem branco 8,7. Então, vocês dêem uma olhadinha nesse mapinha aqui. Comparem os dois, tá? Tanto o Brasil como um todo, quanto as regiões. Compare cada região com o Brasil, para ver se tem uma região que está melhor do que o Brasil. Compare tudo isso, porque a gente sabe que todos os fatores, como infraestrutura, tudo colabora para que as taxas aumentem. Então, a gente pode ter uma variação grande e que diferencie bastante em regiões que essa aplicação de desenvolvimento reflita nessa parte de educação. E aqui na página 37, a gente tem as questõezinhas, né, pra gente fazer também, que também tá super facinho, tá? Melzinho no chupeta pra vocês. Ó, nessa hora eu vou ligar pra vocês, tá? Pra gente conversar. Mas, ó, com base nos mapas da página anterior, responda as questões. Então, todas as questões vão ser de acordo com os dois mapinhas que eu acabei de falar e que vocês vão visualizar para acompanhar. Então, vai ser super tranquilo para vocês, vai ser super tranquilo essa atividade, né? Então, ele pergunta qual é a média de anos de estudo das mulheres negras no Brasil e das mulheres brancas, ou seja, ele quer saber os dados do primeiro mapinha apresentado, do mapinha todo amarelo. Depois, a letra B. Qual é a média de anos de estudo dos homens negros no Brasil e dos homens brancos? Ainda o mapa amarelo, porque ele quer do Brasil, não quer divisão em regiões. Então, vamos para a letra C. E na região em que você vive? Qual é a média de estudos, de anos de estudo de mulheres e homens, considerando cor e raça? Então, aqui a gente vai para o outro mapinha. Qual que é a nossa região? Nossa região é a região sudeste. Sudeste, aqui tá de que cor? Cor amarela. Então, é isso aí. Então, a gente vai ver aqui no mapinha para fazer essa questão. Letra D. Em qual região mulheres brancas e negras têm mais anos de estudo em média? E qual a região que homens negros e brancos têm mais anos de estudo em média? Então é isso, vocês vão ver aonde apresenta o estado que as mulheres brancas e negras têm a maior escolaridade, região, né? E a região em que homens negros e brancos têm a maior escolaridade. Letra E. Qual região apresenta as menores médias de anos de estudo para os grupos de mulheres negras e brancas e para homens negros e brancos? Então, isso aqui é o contrário da letra D. Na letra D a gente viu maior, na letra E a gente vai ver o menor. E aí a gente segue para a próxima página, para a página 38, que a gente entra na questão do desemprego. Aqui, logo no início, já traz uma tabelinha pra gente, mostrando tanto o desemprego dentro do Brasil, tudo por questão de cor e gênero, tá? Então, a gente tem o geral do Brasil na questão de mulher negra, que é 13,3%, da mulher branca, 9,6%, do homem negro, 8,5% e do homem branco de 6,8%. Também a gente tem a divisão entre as regiões brasileiras, né? A gente tem como maior índice de desemprego da mulher negra no Centro-Oeste, com 14,6%, e o menor
na região sul, com 10,5. Já para a mulher branca, a gente tem como maior índice de desemprego a região norte, com 12,2. E a menor na região sudeste, com 7,4. Do homem negro, a gente tem a maior taxa de desemprego na região centro-oeste também, que é o mesmo da mulher negra, que é 10,3. E a menor na região norte, que é de 6,4. E do homem branco, a gente tem a maior taxa de desemprego na região nordeste, com 8,1, e a menor taxa de desemprego na região sul, com 4,8. Então aí a gente já percebe, né, essas diferenças, a questão tanto de raça quanto de gênero, como que isso influencia, não é mesmo? E embaixo a gente tem, ó, uma questãozinha para fazer também, tá? A partir desses gráficos que a gente analisou, e dá pra gente conversar e pensar sobre isso, né? Como essa relação de gênero e de raça influencia tanto na questão do emprego e do desemprego. E é bom a gente pensar também que agora é um momento em que a gente está tendo uma taxa de desemprego muito grande por conta do coronavírus. Muitas empresas estão tendo que demitir os seus funcionários porque não tem como pagá-los. Porque se não trabalha, não gera lucro. Se não gera lucro, não tem como pagar. Então, esse índice de desemprego vai aumentando. Então, vai aumentar para mulheres negras, vai aumentar para mulheres brancas, vai aumentar para homens negros, vai aumentar para homens brancos, no geral. Se os dados aqui já são altos, agora imagina com uma pandemia mundial. Então, é para a gente pensar, né? Aí, temos umas questõezinhas aqui, número 8, que tudo com base na tabela, que é a letra A. Qual é a taxa de desemprego de mulheres negras na região em que você vive? E das mulheres brancas? Então, a gente vai olhar para a região, qual a nossa região? Pensar nisso. Não vou repetir, porque eu já falei lá na frente. E a gente tem que saber qual que é a região que a gente está inserida, hein? Já falei muitas vezes e tem muita cola aqui para vocês. Não vou falar de novo. Letra B. Qual a taxa de desemprego dos homens negros na região em que você vive? E dos brancos? A mesma coisa. Olhar no mapinha a nossa região e vir para a tabela para ver a taxa. Qual região apresenta maior taxa de desemprego entre mulheres negras e entre mulheres brancas? Olha que eu já dei essa resposta, hein? Na letra D, qual a região que apresenta maior taxa de desemprego entre homem negro e homem branco? Também já dei essa resposta. Então, ó, só ficar ligado. E o número 9, apesar de ser uma questão oral, eu quero que vocês escrevam para mim, tá? No Brasil, as mulheres são as que mais sofrem o problema do desemprego, especialmente as mulheres negras. Em sua opinião, por que isso acontece? Então, eu quero a opinião de vocês por que isso acontece. Não tem certo e errado, é a opinião de vocês, tá bom? E aí a gente vai para a página 39, que vai falar sobre o acesso aos serviços de saneamento básico. Ó, nessa parte a gente vai pensar em questões de moradia, de acesso às moradias das pessoas. Então, o que seria o saneamento básico? Saneamento básico é tudo que é questão de esgoto, esgoto tratado, água encanada, coleta de lixo, ou seja, serviços básicos para a limpeza urbana de uma tal região, de um tal lugar. E aqui, o que o saneamento básico traz de benéfico? Bom, se você tem um esgoto tratado e não é jogado na sua porta, você tem menos riscos de proliferação de doenças, né? Além de que, lembra que a gente trabalhou em ciências a questão de descarte do lixo? Agora imagina se a gente descarta o esgoto em qualquer lugar. Não vai dar certo também, gente. Vai acontecer o quê? A gente vai degradar o meio ambiente. A gente vai contaminar o solo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, aqui, nessa parte, a gente vai ver, nesse gráficozinho que aparece pra gente, os indicadores sobre o acesso de saneamento básico, também na diferença de raça aqui. A gente não vai colocar na diferença de gênero, só de raça.
Então, ó, a gente tem aqui na página 39 o gráficozinho. Ó. E nesse gráfico, ele vem mostrando que as moradias chefiadas por brancos têm coletas de esgoto de 81,7% e chefiada por negros tem de 68,8%. Então aí a gente ainda vê a questão da desigualdade também, novamente, de raça. E a gente vai responder também embaixo as questõezinhas que também tem a ver com esse gráficozinho aqui. Então não se desespere, facinho. Com isso a gente vira a página e vem para a página 40 e 41 para a gente finalizar a nossa primeira unidade. Então vamos lá, ó. Aqui ele começa falando sobre um trecho da Constituição Federal, que eu não vou ler para vocês, vocês vão ler, mas eu vou falar o que vem trazendo esse texto, esse trechinho, é o artigo 3 da Constituição Federal, que vem trazendo sobre que a sociedade deve ser construída em uma sociedade livre, justa e solidária, tem que garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir a desigualdade social e regional, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Isso é o trecho da Constituição Federal, Constituição vigente, né, de 88. Então, a gente vê que a nossa sociedade ela é construída de uma forma muito diferente do que está na nossa Constituição. Por quê? A gente tem desigualdade? A gente tem desigualdade. A gente tem marginalização? A gente tem marginalização. A gente tem muita pobreza? A gente tem muita pobreza. A gente é uma sociedade justa? A gente é uma sociedade solidária como um todo? A gente não é. A gente tem um desenvolvimento nacional bom? Não, não temos. A gente é um país livre de preconceitos? Também não somos, não é? Então, ainda temos que melhorar muito para isso acontecer. E aqui na página 40 a gente tem uma imagem que choca a gente, que é no município do Rio de Janeiro. Que se vocês repararem, aqui ó, vou colocar bem pertinho para vocês verem. Que se vocês repararem, isso aqui são casebres, embaixo de que parece uma ponte, e tem uma água verde que parece água com... É água de esgoto. Então, pessoas moram nesses casebres aqui. Então, imagina a quantidade de doenças que as pessoas estão ali adquirindo por estar num lugar totalmente inóspito. Um lugar que não tem como você morar, não tem como você viver. Isso acontece no Brasil, isso aqui é do Rio de Janeiro, essa imagem é de 2017, ou seja, 3 anos atrás. Isso é muito recente, isso é coisa que acontece, que tá aí até hoje. Isso aqui é uma região, é a nossa região, né? É o Sudeste, é o nosso Rio de Janeiro, é o nosso estado. Mas isso aqui não é só no Rio de Janeiro, não é só neste lugar, isso aqui é no Brasil todo. Então toda a parte do Brasil tem um marco de desigualdade. E depois na página 41, a gente vai fazer as questões, né? Aí pergunta número 1, o que significa dizer que o Brasil é um país com profunda desigualdade social? Então a gente vai pensar. Olha, lembra aquela fotinha que eu mandei para vocês fazerem geografia, que tinha umas casas de uma favela e atrás tinha um condomínio de luxo onde cada sacada tinha uma piscina? Ali a gente já vê desigualdade social. Nessa foto aqui que a gente vê, esses casebres aqui na beira de um esgoto. Quando você para pra pensar, tem tanta gente no Brasil que tem mansão. Então vamos pensar nessas questões para responder essa questão? E aí também vai, ó, em sua opinião, o Brasil tem conseguido garantir a toda a população os objetivos descritos no artigo 3º da Constituição Federal? Ops, já dei essa resposta. O que poderia ser feito para construirmos uma sociedade mais justa? E aí? Como que a sociedade poderia ser mais justa? O que a gente poderia fazer? O que os nossos governantes poderiam fazer? É isso que vocês têm que colocar aqui. E na número 3, não, nessa parte aí do nós vamos fazer juntos.
o que vai fazer, o que vai acontecer? Eu quero que vocês me enviem fotos daqui de Campos, de lugares que você já passou, ou agora que a gente não pode sair, se o pai de vocês sai de carro, sai para trabalhar, você pede ele para tirar foto de um lugar onde ele vê que marca a desigualdade no Brasil. E a gente vai fazer um slide. Aí vocês vão mandar as imagens e eu vou fazer um slide em nome da turma com a apresentação do que a gente estava vendo aqui no terceiro capítulo da primeira unidade de Geografia, falando sobre as desigualdades sociais do Brasil. Beijo, turma. A gente fica aqui por hoje. Eu vou entrar em contato com vocês em vídeo chamada, viu? E me aguardem. Beijão!